8h em ponto. Muito bom, muito bom. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 28 de abril de 2021, 20h em ponto em São Paulo. Eu e meu amigo Carlos Eduardo aqui, que não me abandona nunca, estamos juntos mais uma vez para fazermos com muito carinho, com muito amor. Aliás, o tema hoje é de amor, né? Falarmos, fazermos essa palestra, esse evangelho para vocês aí, né? Então, vamos cumprimentando nossos amigos que já estão chegando. Muito bem, vamos ver aqui. Bruno Leon, boa noite. Lúcia Boba, Cíntia Haddad, Patrícia César, Cláudia Carreira, Silvana e Luiz, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Maria Tereza, muito boa noite. Edna, Michele, chegou cedo hoje, Michele, seja bem-vinda. Reinaldo Pasqualini, Daiane Mello, muito bem. Clara Giamusso, Bárbara está aqui, muito bom, boa noite para as duas. Mari Galvão, seja bem-vinda. Luiz Francisco Dona Alda, Juliana Luz. A Juliana perdeu o grupo de estudos de ontem. O grupo de estudos foi... 60% do grupo de estudos ontem foi para ela. Ela não assistiu. Vai lá depois no YouTube e vê, Juliana. Foi bom, hein? Valeu a pena. Maria de Lourdes Vassal, é a mãe da Michele. Muito boa noite. Ana Paula Domingues, Dona Vera, Verinha, Dona Irene, Ronaldo Pereira, Claudiomir Laza, olha o nosso amigo Claudiomir aí. Sandra Camacho, Fernanda Oliveira, Pedro Mendes. Muito bem. Denise Borges, diretamente do Rio de Janeiro. Ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Marissônia Cuca, muito boa noite. E vamos, então, agradecer a presença de todos vocês. Estamos aqui mais uma vez nessa fraternidade virtual aqui, nos abraçando mutuamente, né? E a gente pode nos confraternizarmos com o Mestre Jesus e com vocês aqui para mais este evangelho. Cláudio Mir te cumprimentando aí, olha lá. Muito bem, muito bem. Maria Del Pilar, muito boa noite, Mari. Boa noite, Daniel Pereira. Bom, como o dia nós vamos falar de amor, a nossa prece não poderia deixar de ser o dia de amor. Então vamos lá, pessoal. Elka, boa noite. Senhor Mestre Jesus, neste dia quero amar a todos, recebê-los com carinho, ouvi-los com atenção, dar-lhes o que de bom carrego comigo. Neste dia quero olhar com ternura, falar com mansidão, escutar atentamente, transmitir concórdia, dar um abraço afetuoso, uma palavra de estímulo, propagar que tu existes, Mestre Jesus, que és a alegria plena e que amas a todos. Não quero pensar em nada negativo, Mestre Jesus. Nada que oprima, que diminua, que fira os outros. Somente quero as tuas vibrações de luz, de amor e de sabedoria, que agora me demoro a contemplar para melhor assimilar e transmitir aos outros. Este dia será marco no meu progresso espiritual, Mestre Jesus. Inicio de uma transformação profunda. Vou, a partir deste dia, valorizar mais os ideais de amor e de justiça. Pensar nas necessidades dos outros. Resplandeça, pois, a tua luz em mim e elimina as inquietações que possam estar escondidas no meu campo íntimo. Obrigado, Senhor, Mestre Jesus. Permita que os teus mensageiros estejam aqui conosco. Que os teus instrutores a nos orientar para que possamos fazer este evangelho, esta live, com muito amor no coração. Que esse amor nosso se expanda, Mestre Jesus, a todos que virtualmente estão aqui conosco.
que este amor possa abraçá-los, trazê-los virtualmente junto de nós, num aperto carinhoso junto de cada um de nós. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos e permita que, como disse a prece, nós possamos, a cada dia mais, amar ao nosso próximo e doar amor a todos aqueles que se aproximam de nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos seguir com o nosso querido Carlos Eduardo. Nós vamos, como de costume, deixá-lo sozinho para que ele possa brilhar como sempre e nós estamos aqui na retaguarda se ele precisar de alguma coisa. Segue em frente, querido amigo. Obrigado, Clóvis. Uma boa noite a todos, amigos e amigas reunidos para mais esse evangelho virtual, né, na nossa casa, Plano Maior, que todos se sintam abraçados, acolhidos com muito amor, com muito respeito, que possam, de alguma maneira, receber tudo que mais necessitam no dia de hoje. Alívio, paz, inspiração, força, estímulos, né, para a gente seguir a nossa caminhada com muita segurança, com muita fé. Hoje, como não é diferente, né, de todos os encontros semanais, sempre trazendo uma mensagem importante para o nosso aperfeiçoamento espiritual, né, para a gente se fortalecer interiormente e termos condições de vencer as nossas provas e desafios, que são do tamanho exato das nossas necessidades espirituais. E aqui, né, foi selecionada uma mensagem muito bonita, lindíssima mensagem, de autoria do Espírito Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. Todo o livro, né, escrito por Emmanuel, com o intuito, né, de trazer esclarecimentos, desenvolver as ideias contidas no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita. Então, nessa mensagem que serve para a nossa reflexão de hoje, cujo título é Ante o Sol do Amor, né, ao Sol do Amor, na verdade, ele se baseia na questão 569 do Livro dos Espíritos, que eu vou fazer questão de ler para a gente fazer a associação com o que ele nos traz na mensagem. Kardec pergunta aos espíritos superiores, nessa questão 569, que é um capítulo dedicado sobre as ocupações e missões dos espíritos. E a pergunta, em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? E a resposta, são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não poderíeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Olha que resposta, né, interessante e que nos, né, e que provoca curiosidade, mas do que se ocupam os espíritos na erraticidade? Quando a gente fala erraticidade, é no mundo espiritual, na condição de espíritos desencarnados. Do que se ocupam esses espíritos, né, devotados ao bem? São as mais inúmeras formas de trabalho, de atividades, mas todas elas visando o mesmo objetivo, que é o bem comum. Por isso que a diversidade de trabalhos, tarefas, compromissos é praticamente infinito. Por isso que os benfeitores respondem a Kardec, olha, seria praticamente impossível descrever todas elas. E parte dessas atividades vocês mesmos não poderiam compreender. Olha só, a que ponto chega a pergunta. A gente nem de leve pode cogitar certas atividades desempenhadas por espíritos certamente muito evoluídos, né, que realizam em prol, né, da harmonia, da sustentação do planeta Terra, do sistema solar, de outros planetas, e aí por vai. E aí vai, né, em diante. Mas
Para ficar mais claro, mais prático para nós, Kardec também procura comentar essa resposta e diz, né? Eu não vou ler todo, porque é um pouquinho mais longo o texto, mas, em poucas palavras, Kardec diz que os espíritos errantes, os espíritos desencarnados, dedicados ao bem comum, eles abraçam as tarefas e compromissos os mais variados, dependendo, logicamente, do seu estágio evolutivo. Então, há espíritos realmente mais sábios, experientes, eles têm atribuições muito mais sérias, de um escopo muito mais maior. São espíritos, por exemplo, que zelam por comunidades, por grandes contingentes populacionais. Um deles é Jesus. O próprio Cristo é o nosso governador espiritual. O planeta Terra está sob a tutela de Jesus. Tutela ela toda, né, realizada com muito amor, com profunda abnegação, né, por esse desígnio de Deus cuidar de nós, seres humanos, aqui encarnados na Terra. Jesus é um desses espíritos, né? Está na condição de governador e dirige, né, coordena os trabalhos espirituais de uma falange numerosa de espíritos, nas mais diversas atribuições. E aí a gente pode ir num nível um pouquinho, né, abaixo de Jesus. Por exemplo, temos Ismael, o espírito guardião da nossa nação brasileira, né, designado por Jesus para ser o tutor, o guia espiritual do nosso povo brasileiro. Né? Quanto trabalho nós damos a Ismael, né? Dá para imaginar, gente? E ele continua firme, perseverante, em atitude de amor com nós, né? Com o povo brasileiro, né? Com tudo que ocorre aqui nessas terras brasileiras. E se existe um espírito da estirpe, né, do quilate de Ismael, existem também outros espíritos desse mesmo grau evolutivo, cuidando de outros países, nações do nosso mundo terreno. E aí vai descendo, vamos imaginando outras falanges numerosas de espíritos que, né, protegem cidades, né, maiores ou menores, mas estão sob sua proteção, direção espiritual, coordenando trabalhos mais voltados, né, para o zelo, né, o cuidado da saúde pública. Por isso que as falanges espirituais são tão numerosas e dedicadas aos trabalhos realizados nos hospitais, em asilos, em instituições assistenciais. Todas elas, sem exceção, contam com o concurso dessas falanges dos espíritos. E aí vai até para um nível mais próximo, realmente, à família, ao indivíduo, onde lidamos com os espíritos mais ligados a nós, mais vinculados a nós, né? São os espíritos protetores, os guias familiares, aqueles que já nos acompanham em inúmeras encarnações, que também têm essa atribuição recebida de Deus para zelar pela nossa existência, pelo nosso bem-estar, prestando o seu auxílio em forma de orientação, aconselhamento, proteção, fortalecimento nos momentos difíceis. Vejam, gente, todos esses exemplos que Kardec traz nesses comentários e que são trazidos na mensagem de Emmanuel, né, que nos serviu de apoio para a reflexão de hoje, trabalham motivados pelo amor, ao sol do amor que todos esses espíritos se dedicam ao bem das pessoas, né? Só que não fica restrito também aos espíritos desencarnados, porque também os espíritos encarnados recebem atribuições, né, com esse gênero de provas, né, de atribuições. E é tão lindo quando Emmanuel coloca para nós, e eu, ao ler essa mensagem, eu fiz uma associação tão perfeita com os dias de hoje. Porque, por mais que as coisas estejam difíceis, um tanto conturbadas, aparentemente fora, né, do eixo, a gente pode imaginar que a Terra está um tanto fora do eixo, né, à deriva, como um barco à deriva, sem um comandante, né, um timoneiro, né? Isso é apenas impressão.
Porque, volto a dizer, quem está, né, na direção espiritual da Terra é Jesus. Como vamos duvidar da assistência, do amor incomensurável de Jesus para todos nós, seres humanos? E muito especialmente nos momentos de crise, como estamos atravessando, e todos os outros espíritos designados pelo próprio Cristo para zelar pela nossa existência. Então, a Terra não está à deriva, ainda que haja pessoas inescrupulosas, políticos corruptos, né? Pessoas de má índole, criminosos, que provocam um grande choque, né? Moral em suas atitudes, ações nefastas. Ainda que haja indisciplina, revolta, violência de todos os tipos, ainda prevalece o amor sobre tudo isso. É isso que Emmanuel está a nos dizer, gente. Diante dos malfeitores que ainda enxameiam a terra, se há lares, famílias, onde pais e mães realmente devotados ao amor, à família, aos seus filhos, a todos que devem contar com seu amor, com seu afeto, com seu apoio, estaremos em segurança. Ali, né, reinará, brilhará um ponto de luz na terra. Se isso vale para uma família, vale para todas as famílias imbuídas do mesmo sentimento de amor, que vai neutralizar e superar em muito qualquer influência contrária manifestada por outros espíritos ainda não sintonizados com o amor. Ainda que a Terra, outro exemplo que o Emmanuel nos traz, ainda que a Terra, e é a situação atual, e ainda vai perdurar, gente, e a gente tem que estar realista quanto a isso, mas otimista para a superação desses momentos, ainda que haja tantas enfermidades, pessoas doentes, aflitas, angustiadas por uma cura, por uma solução, mas desde que haja cientistas, médicos, enfermeiros, pessoas devotadas a cuidar de outro ser humano, ainda sempre haverá motivo de nutrir esperança e fé por dias melhores. Não é lindo, gente, a gente raciocinar dessa forma? E não se render ao pessimismo? A voz contrária que vem pelas redes sociais, pelos noticiários, nos falando de que está tudo mal a pior? Temos sempre o amor dentro de nós a oferecer para realmente modificar a situação, que não é fácil, mas será superada à custa de muita dedicação, altruísmo, amor ao próximo. É nisso que a gente precisa focar, colocar a nossa atenção, a nossa energia, os nossos trabalhos, e não dar ouvidos aos pessimistas de plantão, às pessoas que querem insinuar, né? E incutir nos outros o medo, o pessimismo, o desânimo, a tristeza. Tudo isso tem que ser superado, gente. Só que para isso a gente precisa desenvolver, manifestar o amor onde Deus nos colocou. Vamos começar pela família, é o exemplo que o benfeitor nos traz. Antes de achar que o mundo está de mal a pior, vamos cuidar do pedacinho pequenino desse mundo, que é a minha casa, a minha família. Que lá sim eu tenho toda a condição de fazer a diferença. Sendo um pai amoroso, atencioso com meus filhos, que respeite a minha esposa, que compartilhe as decisões a serem tomadas naquele grupo familiar, que um cuide do outro, onde haja confiança mútua, respeito, tolerância, perdão quando as faltas ocorrerem, quando os deslizes acontecerem, mas que prevaleça sempre o amor naquele recanto, né, destinado a vivermos juntos. Olha só que brilhante, gente. Ainda que haja, o benfeitor continua, ainda que haja pessoas delinquentes, indisciplinadas, que não estão nem aí da vida, mas desde que haja professores dedicados à educação das pessoas, à instrução, a tirar as pessoas da zona da ignorância
e trazê-las, né, para a esfera da razão, do bom senso, né, da cidadania, da humanidade, sempre haverá motivos para sermos esperançosos. E ao ler essa reflexão de Emmanuel, encaixou tão perfeitamente com os dias de hoje, de confinamento, de dificuldades extremas que os professores estão enfrentando para continuar a darem as suas aulas no ambiente virtual, ou às vezes semipresencial. O quanto devemos, né, agradecer, prestigiar os professores, diretores de escola, que são perseverantes no cuidado da educação dos nossos filhos, netos, enfim, todos aqueles que dependem de nós. Que esforço gigantesco, gente. Quem é professor, acho que sabe do que eu estou falando, né? O esforço gigantesco que é educar outra pessoa, né? Cativá-lo para gostar de aprender, de crescer, de se amadurecer pelo conhecimento que lhe chega à zona da consciência, do intelecto e também ao coração. Que trabalho primordial, importantíssimo para a segurança e harmonia do mundo em que vivemos, gente. Percebem onde estão as oportunidades, né? Para que o mundo em que vivamos seja um mundo sempre melhor, mais justo, mais igualitário, fraterno, que ofereça melhores condições de vida a todos, sem exceção? Tudo passa pelo desenvolvimento e vivência do amor. É sob esse sol do amor que as nuvens, né? As tempestades da violência, da indiferença e do egoísmo vão se diluindo. É só dessa forma que a gente consegue superar todos esses momentos difíceis, onde ainda está presente o egoísmo, a ganância, o interesse pessoal, antes do interesse coletivo. E uma crise como essa, como estamos vivendo, interpreto, né, do ponto de vista espiritual, como um chamamento para nós, para o exercício ainda maior do amor. Quebrarmos as muralhas do egoísmo, que nos afastam dos outros, que nos fazem, muitas vezes, nos olhar como diferentes, para nos enxergarmos como irmãos. E aí, quando nos enxergamos, nos observamos e nos reconhecemos como irmãos, filhos do mesmo Pai, talvez estejamos mais dispostos e conscientes a ajudar o outro que vive do meu lado. Compartilha as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que eu. No finalzinho, aqui já do texto, Emmanuel, dito isso, né? E aí ele consola de uma forma tão generosa, tão bela, tão afetuosa, né? Porque eu dei um pouquinho, né? Alguns exemplos de como são as ocupações e missões dos espíritos dedicados ao bem, no caso, espíritos desencarnados. Para nós que hoje estamos encarnados e sofremos, né, pela saudade de entes queridos que já desencarnaram, Emmanuel nos traz tantas consolações nesse pequeno parágrafo que eu vou fazer questão de ler, gente. Ele diz assim, né? A afeição, é justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Ou seja, os laços espirituais, os vínculos de amor que nos unem como seres humanos, não são rompidos pela desencarnação. Pelo contrário, eles se fortalecem, eles se intensificam na sua natureza, na sua pureza. E de que modo isso acontece, concretamente falando? E é aí que ele fala: mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. O quanto isso é verdade, gente. Quantas mensagens de Chico Xavier que nos falam de mães amorosas, extremamente dedicadas aos filhos. E não é porque desencarnaram
que deixaram de amar aqueles que ficaram. Pelo contrário, esse amor se intensificou e dentro das possibilidades de cada uma, continuam a velar pelos seus filhos. E aí que prestam uma assistência espiritual, ainda que limitada, né? Porque vai depender do grau evolutivo de cada espírito, mas de algum modo continuam a auxiliar aqueles que ficam aqui na esfera carnal. Imagine se são filhos que estão perdidos, desorientados, por falta de uma crença religiosa, né? Acreditam que a morte selou todas as possibilidades de um reencontro, né? Acabou por vez, né? Porque não acredita na imortalidade da alma, por falta de uma crença religiosa, ou por causa de desmandos, desvios de comportamento, estão perdidos no mundo, e essas mãezinhas estão ao lado desses filhos, prestando todos os cuidados possíveis para atenuar essa aflição que esses filhos estão experimentando. Não é um trabalho de amor, gente? Que amor é esse? Que tamanho de amor é esse? E vai adiante, né? Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio. Também, quem tiver acesso a muitas das cartas psicografadas por Chico, nos dão evidências dos filhos, ainda pequeninos, crianças, jovens que desencarnaram e, na medida do possível, conseguem retornar e prestar o seu concurso aos pais que continuam encarnados. E em muitas situações, evitando até, né, momentos trágicos, decisões inesperadas, até de um suicídio. Ou pessoas que deixaram até de viver, de gozar a vida, perderam totalmente o sentido da vida pela falta do filho que desencarnou. E eles não, através da mensagem vem, mãe, pai, estou vivo mais do que nunca, estou muito bem, ao lado, né, do avô, da avó. Eu gostaria que vocês continuassem a viver com alegria, desenvolvessem a fé, praticassem o amor que Jesus nos ensina através do seu evangelho. Olha só o exemplo que esses filhos desencarnados nos dão através, né, da psicografia, ajudando aqueles pais, né, aflitos, né, pelas suas ausências. E no final da mensagem, Emmanuel nos coloca, né, a necessidade de a gente suportar bem as aflições, as adversidades da vida, né? Por mais que seja complicado e às vezes inalcançável, né, um ponto de solução, para tudo há solução, gente. Né? E quando a gente está empenhado em amar, praticar a caridade, conviver bem com as pessoas que Deus colocou próximo a nós, significa que aí está realmente a nossa solução. Não é o nosso flagelo, o nosso martírio. É a nossa solução. Né? Por isso que ele fala assim, a prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E é nisso que a gente tem que confiar sempre, gente. Né? Não se render ao desânimo, cultivar a alegria, a fé, o bom ânimo, a vontade de viver, sempre buscando no amor esse combustível, né? Essa força vital que nos dá realmente vigor, energia para vencermos todos esses momentos difíceis. Espero que todos possam fazer essa reflexão em casa, leiam com um pouquinho mais de atenção a mensagem de hoje e vão realmente concordar com o benfeitor. Né? Ao sol do amor, tudo se resolve, tudo se regenera, tudo se aprimora, sempre para o melhor, para o bem de todos nós. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito bom, meu amigo Carlos. Muito boa palestra, como sempre, muito cheio de grandes informações, com muito amor que foi dado, e nós vamos então dar continuidade fazendo as nossas vibrações da noite de hoje. Que possamos então pedir a todos vocês
que unam-se a nós num só coração, num só pensamento, doando as suas melhores energias, seu ectoplasma, seu fluido vital, para que ele seja colocado nas mãos do nosso Mestre Jesus e que nós possamos doar todas as nossas energias para todo mundo pelos quais nós vamos vibrar. Então, nós vamos vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que os refugiados de guerra possam encontrar locais, governos, comunidades que possam lhes dar guarida para que eles possam ser recebidos e continuarem as suas reencarnações. Nós vamos vibrar pelo nosso querido Brasil. Que o nosso país, o nosso Brasil maravilhoso, possa ter a união dos poderes legislativo, executivo e judiciário, para que nós possamos ter a paz necessária para desenvolvermos o nosso país, levando a saúde a todos os povos, a todos os recantos do nosso Brasil, levando a educação a todos os recantos e levando o amor a todos esses nossos irmãos. Que possamos, queridos irmãos, com muito amor e com muito carinho, pedir que o Mestre Jesus intervenha e que a corrupção possa ser eliminada do nosso país e que nós possamos ter um novo desenvolvimento e novo crescimento no país. Vamos vibrar, então, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus. Que as suas correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, possam estar com todos esses irmãos necessitados. Todos esses irmãos que sofrem em leito de dor. Principalmente os irmãos acometidos pela Covid. Que os pneumologistas possam estar junto deles, ajudando-os, fortalecendo-os, recuperando seus pulmões, permitindo que eles sigam em frente na sua recuperação para o retorno aos seus lares. Vamos pedir também por todos os intensivistas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ligados à cura, à ajuda àqueles com Covid. Que eles possam ter um escudo protetor, Mestre Jesus, para que não adoeçam, que não absorvam essa doença e sigam em frente nessa jornada heróica a que eles estão empenhados. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas possam ajudá-los, possam resgatá-los, possam encaminhá-los a hospitais, casas de saúde no mundo espiritual, onde eles possam se recuperar e seguir em frente na sua jornada. Nós vamos lembrar também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de droga, de álcool, de cigarro. Enfim, Mestre Jesus, que esses irmãos possam ter no seu evangelho, nas suas palavras, no seu exemplo, o norte para seguirem e para se desenvolverem. Que possamos, Mestre Jesus, vibrar também pelas creches, pelos orfanatos, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Também que esses irmãos, Mestre Jesus, se pautem no seu evangelho para seguirem em frente na nova vida, no novo recomeço, numa nova etapa em que devam crescer e se orientar. Nós vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único, que o que ele quer é a paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Que nesses lares a tua luz se faça presente. Que nesses lares o teu amor construa uma nova paz. E que nesses lares
todos possam encontrar o amor de Jesus. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles adultos e crianças desaparecidos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas, possam ser orientadas para chegar até os cativeiros ou os lares, onde essas pessoas desaparecidas possam estar enclausuradas e possam libertá-las e trazê-las de volta aos seus familiares. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Todos eles recebam tuas bênçãos. Todos eles recebam o seu amor, o seu carinho, a sua paz. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação ou de encarnações passadas. Que os nossos guias, os nossos mentores, possam levar o nosso pedido de perdão a todos eles. Todos eles possam nos perdoar. Todos eles possam estarmos reunidos e juntos para seguirmos numa direção que é a direção da seara bendita do nosso Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelo nosso lar. Que o nosso lar receba o teu manto sagrado a abençoá-lo, a esterilizá-lo, a limpá-lo em todas as suas paredes, todos os seus pisos, em todos os seus cômodos. Que esta limpeza retire todos os fluidos, miasmas, fluidos deletérios e miasmas que possam existir na nossa casa, de todos os cantos. Que irmãozinhos que aqui possam estar para causar o desacordo, a discórdia, possam ser encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar, Mestre Jesus, finalmente, por nós mesmos. Que os teus fluidos brancos e azuis em forma de cristais sejam derramados sobre cada um de nós, lapidando-nos o espírito pelo espírito e corpo físico, retirando toda e qualquer energia negativa que possa existir, trazendo-nos a paz, o equilíbrio a cada um de nós. Que possamos, Mestre Jesus, seguir em frente na nossa jornada. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas sobre as nossas mesas. Que essas águas possam ter os fluidos abençoados, necessários a cada uma das nossas doenças. E aquelas garrafas que são para parentes e amigos também sejam fluidificadas com os remédios necessários. Vamos vibrar agora pelos nossos grupos de vibração. A começar pelos irmãos com Alzheimer, AVC e Parkinson. Todos esses irmãos recebam dos terapeutas do mundo espiritual a ajuda, a fortificação, as bênçãos, o equilíbrio para seguirem ainda na sua jornada. Que os seus cuidadores se na fé, na caridade e no amor para continuarem a cooperando e ajudando junto a esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com problemas de câncer. Que os oncologistas possam ajudá-los, minimizando os seus tratamentos de quimio e radioterapia, os seus tratamentos, os seus efeitos secundários da quimio e da radioterapia. Que eles tenham menos de dores, o menos de sofrimento possíveis. Que eles possam chegar à sua cura sem tanto sofrimento. Vamos vibrar pelos casos de ortopedia. Que os ortopedistas do mundo espiritual reponham as cartilagens necessárias para a manutenção das colunas vertebrais, das articulações de braços, mãos, ombros, dedos, para que todos possam se mexer, todos possam seguir seus caminhos sem dores, sem sofrimento. Vamos vibrar por todos os casos de Covid da nossa lista. Que todos os irmãos com Covid possam ser atendidos pelas equipes pneumologistas. Os pneumologistas abençoem-os, ajudem e intuam os seus médicos nos melhores tratamentos.
eles possam também ajudar a limpar os alvéolos, tirar os coágulos sanguíneos provocados pela Covid nos seus alvéolos pulmonares, permitindo que os seus alvéolos possam absorver o oxigênio, expirar o gás carbônico, permitindo as pessoas seguirem em frente na sua jornada. Vamos lembrar por todos os casos de depressão e casos emocionais. Que todos esses irmãos recebam a luz, a bênção, o carinho do mundo espiritual. Que os terapeutas do mundo espiritual, corrida dos franciscanos, dos samaritanos, possam ajudá-los nas suas horas de sono, orientando-os a se reerguerem, orientando-os a se fortificarem espiritualmente, para seguirem um novo caminho. Vamos vibrar também, queridos irmãos, por aqueles que se encontram doentes ou com diabetes. Que todas as correntes médicas possam ajudá-los, fortificá-los, curá-los, utilizando-se da nossa doação de ectoplasma e fluido vital neste momento. Que essas bênçãos de Jesus sejam derramadas sobre todos esses irmãos doentes do nosso grupo de vibrações. Nós vamos vibrar também agora pelos irmãos suicidas. Que eles recebam das correntes, das caravanas socorristas de Mestre Jesus, o amparo, o suporte, para entenderem a sua situação, para se arrependerem dos seus atos praticados, para pedirem perdão ao Mestre Jesus e aos mentores do mundo espiritual, e possam ir se renovando para poderem ser resgatados e seguir ao Hospital Maria de Nazaré. Nós vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados. Possam eles ser resgatados no mundo espiritual, aonde estiverem. Levados a colônias, casas de saúde, pronto-socorros, onde possam ter o atendimento abençoado e protetor de Mestre Jesus. Vamos agora encerrando as nossas vibrações de hoje, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre, o governador do nosso planeta Terra. Que nos abençoe, Mestre Jesus, neste resto de semana que ainda temos pela frente. Que possamos receber as tuas luzes, fixá-las dentro de nós, nos tranquilizarmos, nos equilibrarmos. Que os teus mensageiros celestiais, que estão nos acompanhando, as tuas correntes do plano maior da espiritualidade, possam estar conosco, trazendo-nos a paz, o equilíbrio e a harmonia. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, deixo com vocês um grande beijo, desejando uma excelente semana. Domingos estaremos aqui de volta com vocês e agradecemos mais uma vez ao Carlos Eduardo pela excelente palestra, grande reflexão da noite, e que todos esses ensinamentos nos calem fundo no coração para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Se você quiser falar, tem que desligar, tem que abrir o seu microfone. Uma boa noite a todos. Um abraço, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.